ano é 2020 e 4 jovens da turma 204, François, Quaiato, Manuela Maiká e Natan, se unem para salvar o mundo? Não. Resolver questões de termoquímica. Vamos lá? Questão 1, Mackenzie. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa d'água. Se a temperatura da água aumenta de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água 1, pode-se concluir que a massa d'água aquecida em gramas é, e ali possuímos algumas alternativas. Para a resolução do problema, utilizaremos a fórmula de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Mas precisaremos primeiramente converter o valor de minutos para segundos. E descobrimos ali na primeira linha que em 4 minutos possuímos 240 segundos. Assim, poderemos descobrir quantas calorias há em 4 minutos, que nos deu o resultado ali de 36.000 calorias. Agora, colocando tudo na fórmula, teremos 36.000 calorias igual a massa, que é a nossa incógnita e que queremos descobrir, vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Teremos 36.000 igual a m vezes 40 e, isolando a incógnita, teremos m igual a 36.000 dividido por 40, que nos resulta em 900 gramas. Então, a nossa alternativa seria a E. A questão número 2 pede que, utilizando o gráfico, a gente calcule a variação de entropia da seguinte transformação. C2H2 mais 2H2 se transforma em C2H6. Para resolver essa questão, a gente vai usar a lei de Hess. Essa lei, ela diz que a variação de entalpia só depende dos estados inicial e final da reação química. Como a gente pode ver no gráfico, e na própria reação, os estados inicial e final são gasoso. Portanto, é só uma questão de soma das entalpias, ou seja, variação de entalpia é igual a variação de entalpia 1 mais variação de entalpia 2. Depois disso é uma questão de substituição, variação de entalpia é igual a menos 173,74 mais menos 136,94, não pode esquecer dos parênteses. E a resposta vai ser que a variação de entalpia é igual a menos 310,68. Na questão 3 teremos: observe a tabela referente aos valores de entalpias de ligação. Com base nos valores fornecidos, qual será o valor do ΔH da combustão de 1 mol de metano? No nosso canto direito, nós temos a nossa reação química, CH4 mais 2O2, que vão formar CO2 mais 2 águas. Desenhamos ali para vocês a fórmula estrutural de cada um deles. Para a gente calcular essa variação de entalpia, a gente vai precisar do ΔH dos reagentes menos o ΔH dos produtos, certo? Como temos 4 ligações de C com H, faremos 414 vezes 4, somaremos, já que são reagentes, né? Somaremos com as duas ligações de Os dupla O, ficando 2 vezes 500. Agora, para os produtos, nós teremos menos por serem produtos, certo? São duas ligações de O dupla C, logo nós faremos 2 vezes 716, usando menos de novo por serem produtos. Temos duas águas, como cada uma tem duas ligações de H com O, vão ficar 4 vezes 439. Nessas contas, fazendo elas, nós acharemos que a variação da entalpia é menos 532 kJ. Letra A. Por fim, questão 4. O besouro bombardeiro Brachynos rhamphana possui um mecanismo de defesa muito particular. Quando ameaçado, ele libera uma mistura quente e de odor desagradável que afugenta os possíveis predadores, como pássaros e aranhas. Esse besouro apresenta no abdômen uma câmara na qual são armazenadas as substâncias hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Ao forçar a saída dessas substâncias, algumas enzimas aceleram a reação entre elas, produzindo o esguicho mal cheiroso que protege o besouro. A reação pode ser representada pela seguinte equação não balanceada.
Além de quinona e água, a reação libera uma quantidade de energia na forma de calor suficiente para fazer a mistura atingir a ebulição. Um besouro bombardeiro transporta no seu corpo uma quantidade de reagente suficiente para produzir até 30 descargas em sucessão rápida, cada uma delas com uma detonação audível. E enfim, o que a questão pede? Com base nas informações apresentadas, letra A. Faça o balanceamento da reação da hidroquinona com o peróxido de hidrogênio. Bom, para solucionar a letra A é bem intuitivo. A gente vai olhar a reação que já está expressa ali em cima e nós vamos perceber que nos reagentes existe 2 hidrogênios e 1 oxigênio a mais do que nos produtos. E a gente vai solucionar isso dobrando a quantidade de água, de H2O, que nós temos no produto. Assim, a gente balanceia a reação. Letra B. Calcule a energia liberada na reação indicada no item A partir das equações termoquímicas a seguir. Então vamos lá. Para a gente resolver essa letra B, a gente vai precisar reorganizar as quantidades que a gente está lidando nessas 3 novas equações para que elas fiquem iguais à da nossa equação balanceada na letra A. Então, por isso, nós vamos dividir por 2 a segunda e terceira equações. Porque na nossa equação balanceada da letra A, nós temos 1 mol de peróxido de hidrogênio. E por isso a gente precisa ter ali embaixo 1 mol de peróxido de hidrogênio. Da mesma forma, nos produtos nós temos 2 mols de água. Então a gente tem que dividir por 2 essas duas para que os resultados sejam 2 mols de água. E, consequentemente, a variação de entalpia dessas duas reações que nós estamos dividindo por 2 também vão ser divididas por 2, porque é uma relação de equivalência. Assim, a gente vai cancelar o gás hidrogênio que está nos reagentes e nos produtos e o 1,5 de oxigênio que está nos reagentes e nos produtos. Dessa forma, a gente fica exatamente com a nossa equação balanceada da letra A, que é hidroquinona mais peróxido de hidrogênio, que resulta em quinona e 2 mols de água. Mas a pergunta ela é sobre a energia liberada. Então, o que a gente precisa fazer é somar essas variações de entalpia. E somando, nós vamos encontrar menos 203,65 kJ. Por fim, a letra C. Admitindo que um besouro contenha 200 mg de hidroquinona em seu corpo, massa que é totalmente utilizada para produzir o conjunto de 30 descargas iguais, determine a quantidade máxima de energia em joules liberada em cada uma das descargas. Então, na letra B, a gente percebe que, conforme a equação já balanceada e bonitinha, a gente libera 203,65 kJ. Logo, com 1 mol de hidroquinona, que está nos reagentes, essa é a energia que a gente libera. Então, a gente vai descobrir quanto é 1 mol de hidroquinona em gramas. Se carbono são 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16, a gente vai fazer as devidas multiplicações e vai achar que em 1 mol de hidroquinona temos 110 gramas. Fazendo uma regra de 3, o exercício nos pede 200 miligramas de hidroquinona. E fazendo essa regra de 3, a gente descobre que 200 miligramas de hidroquinona libera aproximadamente 0,37 kJ. E 0,37 kJ é equivalente a 370 joules. E esses 370 joules são a energia liberada pela totalidade das 200 miligramas de hidroquinona presentes no besouro. Mas o que a gente quer saber é em cada jato. São 30 jatos. Então o que a gente vai fazer é dividir por 30. E assim a gente descobre que o besouro libera aproximadamente 12,3 joules de energia a cada jato. E é isso. Esse foi o nosso trabalho de termoquímica. Aqui estão as referências e os links para as questões que não foram retiradas do livro didático da Moderna do 2º ano do ensino médio vão estar na descrição. Não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like. Muito obrigado!